Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Direito do Trabalho em Debate. Nosso tema de hoje, fases da audiência trabalhista. Sou Daniela Pessoa, sua professora, mestre em Direito Privado, e hoje a gente vai estar relembrando as fases, a sequência de atos processuais que podem ser realizados durante a audiência trabalhista. A audiência trabalhista, pessoal, desponta dentro do processo do trabalho de um importantíssimo papel. E o que acontece durante a audiência trabalhista vai influenciar diretamente no resultado da demanda, vai influenciar diretamente na prolação da sentença de mérito que venha, que o juiz venha a proferir e venha a analisar o objeto, o bem da vida que está sendo posto em litígio. É claro que existem consequências que a gente sabe que o processo pode ser extinto sem julgamento do mérito, pode ser extinto com julgamento do mérito, porém, é na audiência trabalhista em que se há a possibilidade de efetuar uma conciliação, em que se há a possibilidade de produzir todas as provas orais, as partes podem aduzir razões finais e toda essa sequência de atos podem sim influenciar diretamente no resultado da sua demanda. Então é importante o profissional conhecer essas fases processuais que ocorrem dentro da audiência trabalhista e estar familiarizado com institutos como do protesto, como da preclusão, a fim de evitar aí algum prejuízo, ou alguma preclusão ou algum indeferimento de prova durante aí a realização da audiência trabalhista. A audiência trabalhista ela tem uma característica muito peculiar, característica essa que a gente não vislumbra, por exemplo, no processo civil. A audiência trabalhista ela é dotada de um alto grau de oralidade. Privilegia-se o princípio da oralidade. Por quê? Porque o juiz ele tem aquele contato direto com as partes. As partes têm contato entre si. É por meio do verbo, é por meio da comunicação verbal em que o juiz ele atua como mediador, como conciliador. É por meio da comunicação verbal que as partes podem apresentar defesa, que as partes podem levantar determinados incidentes. É por meio dessa verbalização que o juiz decide esses incidentes e aí, no caso, vai tramitando, vai passando por todas essas fases da audiência trabalhista para que se promova da melhor maneira, para que se chegue à fase de prolação da sentença de uma melhor maneira, dentro do princípio da legalidade, dentro da observância essa cognição exauriente, quando oportunizada a produção das provas, e todos esses atos, via de regra, são concentrados durante essa audiência trabalhista. Então, como fase 1 da audiência trabalhista, a gente vem aqui lembrar da presença obrigatória das partes. Ou seja, a audiência trabalhista é um ato formal. Enquanto o ato formal, ele só pode se realizar se as partes estiverem presentes. É claro que existem consequências jurídicas específicas no caso de ausência, mas existe a obrigatoriedade que seja realizado o pregão, ou seja, o chefe de audiência ele faz o pregão do autor, faz o pregão do réu, verifica quem compareceu, verifica se estão assistidos ou não os presentes com os respectivos advogados, de forma a que a gente possa passar para a próxima fase da audiência trabalhista. Então, fase 1 da audiência trabalhista, a gente tem a realização formal do pregão no intuito de verificar a presença das partes. E aí, pessoal, não importa se essa audiência ela é presencial ou se ela ocorre por meio de videoconferência, da forma telepresencial. De uma forma ou de outra, o pregão, enquanto fase dessa audiência trabalhista, ele é intransponível. Então, mesmo que
o ato venha a ser realizado da forma virtual, o pregão ele deve ser realizado, uma vez que a verificação do comparecimento das partes é inerente, é a primeira fase da audiência trabalhista, sem a qual, se não for realizada, vai acarretar a respectiva nulidade de todos os atos posteriores que forem sendo realizados após aí esse momento do pregão. Então, fase 1 é ligado à presença das partes, que é verificado pela realização do respectivo pregão. Ultrapassada essa fase da verificação da presença das partes, o juiz ele já tem por obrigação verificar se há proposta de conciliação. Então, o juiz, antes mesmo de ter contato com a defesa, ele tenta promover a conciliação, facilitando a comunicação entre as partes, ou seja, ele instiga para que as próprias partes em juízo busquem uma solução satisfatória, uma solução consensual acerca do bem que está sendo discutido ali em litígio, acerca do bem litigioso. E aí o juiz atua como esse facilitador, sendo a fase conciliatória, sendo essa segunda fase também fase imprescindível para regular continuação da audiência trabalhista. Então, como fase 2, nós temos em relação à audiência trabalhista a necessária formalização da proposta de conciliação. É claro que as partes podem não conciliar. Uma vez, se não houver conciliação, a gente passa automaticamente para a fase seguinte, relativa à audiência trabalhista. Então, nós temos fase 1, presença das partes, nós temos fase 2, proposta de conciliação, e aí nós vamos para a fase 3. Nessa fase 3, não havendo conciliação, é a oportunidade que o réu ou reclamado tem para apresentar a sua defesa. Então, os atos de defesa, as teses de defesa e as defesas possíveis, que a gente tem que lembrar aí da contestação, da exceção e da reconvenção, elas devem ser, no caso, via de regra, apresentadas em audiência e da forma oral. Lógico que a gente convém lembrar aqui a alteração trazida pela reforma trabalhista, que trouxe um procedimento especial quando a alegação é de exceção de incompetência relativa, ou seja, relativa ao foro, relativa ao lugar em que ocorreu a prestação de serviços. Mas, via de regra, e como fase necessária ao regular desenrolar dessa audiência trabalhista, oportuniza-se o réu para que ele apresente a sua defesa, apresente a sua contestação. E o réu pode apresentar isso, a sua defesa, os fundamentos de sua defesa, de forma oral. Não existe obrigatoriedade de que a apresentação da defesa ela seja necessariamente na forma escrita. Então, verificada a presença das partes, recusadas as propostas conciliatórias, oportuniza-se o réu a apresentação de sua defesa. Geralmente a gente sabe que é praxe forense essa defesa ser apresentada escrita, pela forma escrita, antes mesmo da realização da audiência, mas é na audiência que o juiz realiza o ato formal de recebimento da defesa. Uma vez recebida a defesa, o juiz oportuniza a parte autora para que se manifeste também pela via oral, de forma oral, sempre homenageando o princípio da oralidade, acerca dos documentos acostados junto com essa defesa. Então, se por um lado é garantido o direito de defesa ao réu, por outro lado, também homenageando o princípio do contraditório, o autor já pode, em audiência e de forma oral, se manifestar sobre os documentos apresentados juntamente com a respectiva defesa do réu. Uma vez tendo o autor ou o reclamante se manifestado sobre os documentos, o juiz ele há de fixar os
pontos controvertidos e decidir sobre a realização das provas. E aí, em audiência, a gente passa, no caso, para a quarta fase, que é a fase instrutória propriamente dito. E aí, pessoal, a CLT, ela privilegia a concentração dos atos processuais em audiência e ela regulamenta que essa audiência ela deve ser una. Isso tudo, cada uma dessas fases acontecendo em audiência una. Isso aí, obviamente, é como está prescrito lá na CLT, né? Ou seja, a previsão da CLT. A gente sabe que existem inúmeros casos, inúmeras possibilidades que justificam o fracionamento da audiência ou ainda a realização de alguns atos não pela forma verbal, mas pela forma escrita. Mas, conforme previsto na consolidação das leis do trabalho e em nome do princípio da efetividade e celeridade processual, uma vez recebida a defesa, uma vez tendo o autor se manifestado sobre os documentos acostados com essa defesa, o juiz, ao fixar os pontos controvertidos, vai decidir pela produção de prova. Que prova? Pode ser a prova oral, colhida de depoimento testemunhal, colhida de depoimento pessoal. O juiz, dependendo do objeto, do bem jurídico que está sendo questionado, pode entender pela realização de uma perícia. O juiz pode entender que a prova ela é meramente documental. Mas o certo é, após fixar esses pontos controvertidos, é na audiência una, enquanto ato processual concentrado, que vai se passar para essa fase de instrução. O que quer dizer instrução? Produção de provas. Ou seja, após o recebimento dessa defesa, é na própria audiência, enquanto quarta fase, que já vamos produzir as provas necessárias para que o juiz possa prolatar a sentença de mérito. Uma vez produzidas as provas, uma vez apresentadas as testemunhas e entendendo-se que não há mais provas a produzir, o juiz, passa a administrar a quinta fase dessa audiência trabalhista, que é o quê? É a oportunidade para que as partes possam opor as suas razões finais. Ou seja, primeiro verificou-se a presença das partes, depois verificou-se a possibilidade de conciliação, após recebemos a defesa do réu, depois a gente produziu todas as provas necessárias, e admitidas em direito que as partes aí protestaram. Depois a gente passa para as razões finais, que é também de forma oral um apurado de todas as provas que foram produzidas no processo e aí tanto autor como réu vão ratificar as suas teses conforme as provas que foram produzidas no processo. Após essas razões finais, pessoal, e ainda antes do processo ser sentenciado, existe ainda a possibilidade das partes conciliarem. Então, até que o processo ele venha a ser concluído para a sentença, até que ele esteja pronto para o julgamento de mérito, até antes desse julgamento de mérito, as partes podem tentar aí a conciliação. Isso é importante que exista essa oportunidade de conciliação após a produção dessa prova. Por quê, pessoal? Porque após a instrução, as partes vão avaliar os respectivos ônus probatórios e aí isso pode influenciar diretamente na conciliação, diante da probabilidade maior de uma parte de vir a ganhar ou de vir a perder o que está sendo postulado no processo. Então, a audiência, é na audiência trabalhista onde são praticados todos esses atos, mas ao final da prática de todos esses atos, o juiz ainda tenta o quê? A respectiva conciliação antes de prolatar essa sentença meritória. É claro que a gente sabe que não existe preclusão quanto à possibilidade de conciliação do processo do trabalho. Ainda que o processo esteja, por exemplo, em grau recursal,
é possível a conciliação, ainda que o processo esteja em sede de execução, é possível essa conciliação, não existe preclusão enquanto isso. Mas formalmente, o juiz, após encerrar a instrução e antes de julgar o mérito, antes de fazer a conclusão para julgamento de mérito, como ato formal, o juiz ele tem que necessariamente tentar uma nova conciliação. Então, nós temos, pessoal, em relação à audiência trabalhista, fase 1, presença das partes, fase 2, proposta de conciliação, fase 3, é o momento da defesa, fase 4, instrução processual completa, fase 5, razões finais, fase 6, nova proposta de conciliação. Aí sim, o processo ele está pronto para o julgamento meritório, ele está pronto para o julgamento de mérito, prevendo a lei também que o ideal é que essa sentença seja proferida em audiência. Tudo audiência o quê? Audiência una, uma única audiência onde a gente começa com as presenças das partes e encerra já com a prolação da própria sentença. Esse é o procedimento, pessoal, que está previsto na CLT. É claro que a praxe forense, as circunstâncias do processo, tanto autorizam o fracionamento da audiência, não de forma indeterminada, existem critérios para isso, tanto autorizam a conclusão do processo para julgamento, de forma que esse julgamento não é proferido em audiência, autorizam o adiamento da sessão, autorizam a realização de alguns atos por meio de peça escrita, né, ao invés de ser na forma oral, mas enquanto procedimento formal regulamentado, são essas as fases que se apresentam uma a uma de forma sequenciada, conforme previsto na CLT. E não importa, pessoal, se a audiência ela é presencial ou se ela é telepresencial. Cada fase dessa ela tem que ser observada sob pena de nulidade do ato, já que a audiência é um ato formal, e a forma como a audiência está sendo conduzida não pode interferir em nenhuma dessas fases. Então, não importa se a audiência ela é presencial ou se ela é uma audiência telepresencial. Eu tenho que passar por cada fase dessa com as adequações, se for o caso, né? Fazendo as adequações, se for o caso que forem necessárias. Mas cada uma dessas fases são intransponíveis. E cada uma dessas fases, pessoal, diante, por exemplo, fase 1, ausência das partes, fase 2, ausência de conciliação, fase 3, ausência de defesa, fase 4, indeferimento de prova, fase 5, ausência de razões finais, fase 6, nova proposta de conciliação, fase 7, prolação da sentença. Em cada uma dessas fases, eu ainda verifico desdobramentos próprios com consequências jurídicas específicas para cada fase dessa ou o que pode acontecer dentro de cada fase dessa. É claro que numa aula só a gente não tem condição de estudar todos esses desdobramentos, né? Mas enquanto audiência, quando se pensa em audiência como ato formal e como regulamentado na CLT, necessariamente é uma audiência una, é uma audiência que concentra vários atos processuais, é um ato formal, é um ato que ele começa com a presença das partes e já se encerra empiricamente com a prolação da respectiva sentença.